quero compartilhar uma palavra com você nessa noite, que está em 1 Coríntios, capítulo 13, no verso de número 11. 1 Coríntios 13, 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso de número 11. Apenas esse verso. A palavra do Senhor nos diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Amém? A palavra que eu quero trazer nessa noite para nós tem o título A Bênção de Crescer. A Bênção de Crescer. Você já entrou numa enrascada por agir por impulso? Por agir pela emoção? E depois bateu aquele arrependimento? Já viu alguém que comprou um carro por impulso, comprou na emoção, e depois deu o maior problema e se arrependeu ao extremo? Já conheceu alguém que passou por isso? Alguém que aceitou um convite e de repente foi, por que eu fui aceitar esse convite? E depois tem que aguentar as consequências. A verdade é que, muitas ocasiões, nós agimos pelo impulso. Em muitas ocasiões da nossa vida, nós agimos pela nossa emoção. Nós arrumamos, às vezes, alguns problemas por conta disso. Gente, quantos problemas poderiam ser evitados se nós tivéssemos parado um pouquinho e não agido impulsivamente? E por conta de agir algumas vezes assim, muitas vezes nós não aprendemos, não crescemos, não desenvolvemos. Quando nós agimos pelo impulso, muitas vezes revela que nós ainda não desenvolvemos, nós não crescemos, nós não aprendemos o suficiente. E quando eu olho para a palavra do Senhor, uma das funções do Evangelho é nos levar a um crescimento. Uma das funções do Evangelho é não deixar que o discípulo fique no mesmo lugar de onde ele iniciou a caminhada. Quando nós olhamos para todo o contexto da palavra do Senhor, quando Jesus escolhe os 12 discípulos para caminhar com ele, ele não chegou naqueles discípulos e revelou já o reino, já revelou tudo que ele tinha para revelar em um só dia. Mas ele foi caminhando com os 12, dia após dia, ensinando, dia após dia. Algumas vezes eles davam uma tropeçada, e Jesus ia ensinando até que eles foram crescendo, desenvolvendo, amadurecendo. E essa foi a caminhada dos discípulos. Sabe que o Evangelho, quando nós olhamos para ele, ele nos leva a crescer, nos leva a desenvolver. A declaração de propósito da nossa igreja é: existimos para ser uma igreja de pessoas comprometidas com Cristo. Existimos para ser uma igreja de pessoas comprometidas com Cristo, lá atrás, naquela parede cinza. Por que isso? Porque nós entendemos que alguém que inicia uma caminhada com Jesus não pode permanecer da mesma forma daqui a um ano. E nem pior. Mas precisa desenvolver, precisa crescer. E é sobre crescimento, amadurecimento, é sobre levar a um nível maior de conhecimento que o apóstolo Paulo está falando na carta de 1 Coríntios também. Um dos assuntos é esse que ele trata sobre crescimento, mas não é um crescimento biológico. Ele vai tratar de um crescimento integral na vida do ser humano. O Paulo, quando ele está falando sobre o crescimento, ele não está falando simplesmente de um processo de crescimento em estatura, um crescimento natural, um crescimento biológico, até porque as pessoas, todos desenvolvem, todos devem crescer naturalmente. Mas Paulo está falando de um crescimento em todas as esferas da vida.
Todas as esferas. E em detalhes, porque algumas vezes nós queremos crescer, amadurecer emocionalmente, mas dentro das emoções existem um monte de situações, um monte de detalhes que precisam amadurecer também. Nós precisamos, e Paulo vai trazer essa ideia de que nós precisamos crescer integralmente. Até porque tem gente que cresce fisicamente, mas não experimenta um crescimento em outras áreas da vida. Tem gente que cresce e fisicamente se torna na fase adulta, se casa, tem filhos, envelhece e não cresce em outras áreas da vida. Seria tão bom se no decorrer da vida, conforme a idade fosse chegando, também fosse chegando a maturidade, mas isso não acontece naturalmente. Sabe, o mesmo tempo ele passa tanto para uma quanto para outra pessoa. 24 horas, todos têm 24 horas. Mas a diferença está aí que cada indivíduo faz, como ele lida com o tempo que ele tem. Porque cada pessoa ele vai fazer o uso do tempo de forma diferente. Talvez alguém assim consome livros, lê um monte durante o ano, enquanto outros esperam a vida passar. Talvez alguns vão correr atrás de conhecimento e não vão se conformar com a vida que está vivendo, vão querer crescer um pouquinho mais, enquanto outros talvez se contentam da forma que está. Para pensar sobre isso, o amadurecimento, ele nem sempre tem relação com o tempo. Eu fiquei sabendo e já ouvi dizer que o vinho, quanto mais tempo passa, melhor ele fica. Né? Então, mas o amadurecimento não tem relação com o tempo, porque o mesmo tempo que passar para o vinho, se você colocar um leite, ele não vai ter o mesmo resultado do vinho. Vai estragar. Então significa que o amadurecimento talvez seja um conjunto entre tempo e intencionalidade. O tempo vai passando, mas ao mesmo tempo precisa ter intencionalidade no decorrer dessa caminhada para que tenha crescimento. Porque senão, o tempo vai passar e ao invés de ficar melhor, vai ficar pior, se não tiver intencionalidade. Paulo, ele vai tratar desse assunto com os irmãos da igreja de Corinto, sabe? Porque uma coisa que estava acontecendo na cidade de Corinto, era uma coisa muito boa. Muitas pessoas tinham se rendido ao amor de Cristo, e isso é maravilhoso. Imagine fazendo diversos batismos, mas de diversos tipos de pessoas. Estava acontecendo um avivamento na cidade de Corinto, pessoas deixando as suas práticas antigas e se convertendo, pessoas deixando as suas culturas, deixando as suas histórias, deixando os seus traumas. Mas, onde tem pessoas reunidas, podem surgir problemas. Onde tem pessoas reunidas, podem surgir desafios novos. E eu acho maravilhoso isso tudo, abrindo um parênteses, eu acho maravilhoso isso na igreja. Porque se uma igreja é constituída só de uma família, vai ter problema assim mesmo. Mas a tendência é a igreja não crescer, ela ficar fechada no seu contexto. Mas eu acho tão bom quando Deus começa a mandar gente de outros contextos, outras histórias, famílias disfuncionais, que mexem com a nossa zona de conforto. Aí o irmão chega na igreja e vai sentar, mas já tem alguém sentado bem no lugar que ele costuma sentar todo domingo. Tirou da zona de conforto. Meu Deus, mas isso é bom, significa que a igreja está crescendo. Mas ao mesmo tempo surgem os desafios. E na igreja de Corinto eu fico pensando que os irmãos estavam ali com aquelas pessoas com todo tipo de situação que estavam vivendo, com história das mais variadas. E imagine alguém chegando assim para o líder: preciso conversar com você. Você não me conhece, não conhece nem um dedinho da minha história. O líder ficava de cabelo em pé. Aí Paulo, quando ele vai escrever sobre isso, ele vai escrever que porque dentro da igreja existiam pessoas que estavam dentro da igreja, tinham aceitado Jesus, mas que o nível de maturidade era diferente do outro. E não é isso que acontece com a gente?
Tem gente que está desde a fundação da igreja, mas tem gente que chegou ontem. Então, não tem como nivelar a maturidade de cada pessoa. E Paulo estava dizendo sobre isso que estava acontecendo lá na igreja de Corinto, porque os comportamentos eram diferentes, as atitudes eram diferentes, o modo de ver a vida era diferente. Olhava a vida talvez com uma outra lente, mas agora precisava olhar com a lente do Evangelho. A grande bênção que estava acontecendo em Corinto eram as conversões, mas o grande desafio era lidar com as pessoas com comportamentos e atitudes imaturas. O grande desafio era tentar como resolver isso, e não é simples de resolver. Como você transforma uma pessoa que carrega conceitos e carrega talvez traumas do passado? Como lidar com isso? Como resolver este dilema? E não é simples você chegar e falar assim, vou mudar o teu jeito de pensar. Leva tempo, é uma caminhada, é muita calma, muita paciência, muita oração. E o crescimento integral entre os irmãos de Corinto não era algo que Paulo estava exigindo como indispensável, algo que precisava acontecer, mas era algo primordial para a saúde da igreja, para a saúde da sociedade e para a saúde dos relacionamentos. Paulo vai trazer essa ideia de que eles precisavam crescer para que a igreja tivesse mais saudável, para que os relacionamentos fossem saudáveis, para que a sociedade também pudesse experimentar algo diferente através dos irmãos que passavam por esse processo de maturidade. É como se Paulo, ele dissesse para os irmãos, olhem para mim, deixa eu falar algo para vocês, aprendam o que eu estou falando, é preciso crescer, não tem como ficar do mesmo tamanho. Vocês que já receberam Jesus, estão há 1 ano, 2 anos, 3 anos, precisa desenvolver. E Paulo fala assim, olha, é preciso crescer na fala, é preciso crescer no pensamento, é preciso crescer no raciocínio, é preciso crescer no intelecto, é preciso mudar os comportamentos, as atitudes, porque comportamentos e atitudes são resultados daquilo que é produzido na mente. Comportamentos e atitudes são resultado daquilo que é produzido na mente. Primeiro passa por este filtro. E o modo de falar, o modo de decidir, o modo de argumentar muda a partir que a pessoa tem um contato com o Evangelho, e precisa mudar. O Evangelho, ele também é intelecto. Antigamente as pessoas achavam assim, se converteu, daí, tadinho, não conhece nada. Aí a gente olha para a palavra do Senhor, a gente encontra em Atos, Pedro e João, indo dialogar com os líderes da época, e eles falam assim, quem são esses homens? Indoutos, iletrados, pessoas sem conhecimento, e como argumenta desse jeito? Gente, não é o Evangelho. O Evangelho ensina a pensar, o Evangelho ensina a abrir a mente, abrir a visão, mudar a nossa lente. Agora nós não olhamos mais o mundo de acordo com uma visão mundana, mas nós olhamos o mundo sob a ótica da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela é fantástica, ela é incrível, ela é maravilhosa, porque ela amplia a nossa visão, porque nós não carregamos só aquilo que nós vemos, mas nós também agimos pela fé, e a fé nos leva a enxergar o invisível. Parece uma contradição, mas a fé nos leva a enxergar o invisível, a acreditar nas coisas que ainda não existem. E por isso que nós, crentes, nós agimos pela fé, e não só pelo que nós vemos. E Paulo, ele traz para esses irmãos a respeito dessa mudança de mente. Em Romanos ele vai falar sobre isso também, capítulo 12, verso 2. E nós precisamos mudar, porque o Evangelho nos ajuda a pensar da forma correta. O Evangelho, ele nos leva a um crescimento, ele gera um crescimento integral na nossa vida, não só um crescimento de conhecimento de histórias bíblicas, mas um crescimento na mente, um crescimento nas emoções, um crescimento na vida espiritual. Ou seja, é um crescimento integral na vida de todo crente. Eu sei que algumas vezes nós sentimos saudade do tempo de criança, não é mesmo? A gente lembra com aquela vontade de voltar. Ah, se eu pudesse voltar lá
na beira do fogão a lenha. Ah, se eu pudesse voltar lá naquela cachoeira de quando eu era criança. Ah, se eu pudesse andar de bicicleta como eu andava antes. Algumas vezes nós sentimos saudade do tempo de criança. Mas nem tudo que nós pensamos, nem tudo que nós sentimos é possível viver. Aliás, tem coisa que nem devemos viver. Tem pessoa que fica tão presa no passado que ela fica o tempo todo tentando voltar a reviver aquilo que ela viveu e não vai mais viver. Não vai. O Evangelho nos ensina a caminhar sempre adiante, olhar para trás como gratidão pelo caminho trilhado, mas sempre estar olhando para frente, olhando para o alto. Quando nós passamos pela experiência da conversão, e conversão é essa mudança de rota, essa mudança de sentido, quando nós passamos pela experiência de conversão, nós entramos num processo de crescimento integral na nossa vida. Mas algumas vezes nós paralisamos esse crescimento por alguma circunstância. Alguma situação, às vezes acontece na nossa vida que nós interrompemos este crescimento. Talvez alguns conceitos, talvez alguém que chega e fala para você, olha, é o seguinte, agora que você se converteu aqui nessa igreja, funciona assim, assim, assim. E a pessoa está com aquela chama acesa, volta de um culto cheio do poder de Deus e chega em casa e alguém fala assim, isso aí é fogo de palha. A pessoa volta glorificando a Deus, eu senti a presença de Deus, e eu falo assim, isso aí é só emoção. Impede a pessoa de desenvolver, crescer espiritualmente, emocionalmente, crescer na presença de Deus, no conhecimento de Deus. A nossa vida, quando nós temos um contato com o Evangelho e com o poder de Deus, começa a ser mudada por completo, e nós precisamos estar o tempo todo vigilantes, porque vão surgir situações que tentam nos sufocar, para não deixar que venhamos crescer. Até porque tem pessoas que foram frustradas durante a sua vida, e não vai deixar que o outro cresça mais do que ela. Fala assim, eu cheguei até aqui, você também não pode passar daqui. E o desejo de Paulo era diferente. Paulo queria que eles crescessem. Olha para mim, olha para mim. Quando eu era menino, eu falava como menino, a minha forma de me expressar era uma forma infantil, condizia com a minha idade. Eu pensava, aquilo que era produzido na minha mente, pensava como menino, então por isso que meus comportamentos eram de menino. O meu intelecto, o meu pensamento, mas agora que eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Ou seja, vocês também devem viver dessa forma. Sabe que quando nós vamos tendo contato com o Evangelho, com o poder de Deus, que nós vamos passando por essa mudança, os nossos relacionamentos devem ser mudados. Como eu lido com a minha esposa, como eu lido com os filhos, como eu lido com a sociedade, como eu lido com os meus irmãos, como eu lido no contexto de trabalho, como eu lido num contexto de pessoas que não creem em Deus. Mas nós vamos sendo transformados, emoções, sentimentos, porque tudo vai sendo calibrado pelo Evangelho. Tudo é calibrado pelo Evangelho. Coisas que fazia antes de conhecer a Cristo, agora não faz mais. Não deve fazer mais por causa de Cristo, por causa do Evangelho. Um exemplo, falar mal da vida dos outros. Uma coisa tão simples parece, mas isso não é pecado. Claro que é pecado. Paulo diz que aquilo que nós devemos falar, aquilo que produz edificação. Sabe, algumas vezes tem contextos familiares que acostumaram tanto chegar em casa e falar disso e daquilo, desse e daquele, e isso se torna um embaraço que impede a pessoa a desenvolver, porque o assunto vai ser só do quê? Sobre pessoas, falar mal de pessoas. E às vezes poderia sentar e falar, vamos conversar sobre um texto, vamos conversar sobre uma notícia, vamos conversar sobre algo que produz, que ajuda a pensar. E tem muitas famílias, inclusive cristãs, e algumas, aqui na nossa igreja eu acho que não tem, em nome de Jesus, mas que chega em casa e vai falar do outro. Antigamente se falava do tamanho da saia, do tamanho do cabelo, disso, daquilo, graças a Deus isso aí está vencido, mas às vezes chega e vai falar, você viu o louvor, você viu isso, você viu aquilo, você viu a pessoa, e gente, é um pensamento tão pequeno, é um tipo de fala, é um tipo de raciocínio tão pequeno, que impede a pessoa a desenvolver. Poderia conversar sobre coisas preciosas, coisas que levam ao crescimento, e Paulo está falando, vocês estão perdendo tempo, vocês
Vocês estão discutindo quem é de Pedro, quem é de Paulo, quem é de Apolo, quem é de Cristo. Gente, isso causa falta de crescimento, isso é falta de maturidade. Como desenvolver, como crescer, se o assunto de vocês é, não, eu pertenço a Paulo, o outro, não, eu pertenço a Pedro, eu pertenço a Apolo, eu pertenço a Cristo. Isso é um pensamento muito pequeno. E as atitudes e comportamentos são provas se a pessoa está crescendo ou não. E eles tinham chegado a um nível de receber a salvação e falar, já está bom assim. O Paulo falou assim, gente, o reino de Deus é muito maior do que isso que vocês estão vivendo. O que Deus tem para oferecer para vocês é muito maior do que essas discussões tão pequenas, essas coisas tão tolas que vocês estão vivendo. Parem de falar mal um do outro. Parem de discutir assuntos que não levam a crescimento. Parem com isso, precisam pensar como alguém adulto. Isso é coisa de menino que está na roda brincando e de repente cita alguma coisa, mas agora vocês já não são mais meninos. Novo nascimento é um processo que leva o discípulo a deixar certas práticas, certos comportamentos, certos conceitos, certas atitudes, certos pecados. Falar mal é pecado, fofoca é pecado, a gente não disciplina ninguém por fofocar. Nunca vi ninguém ser disciplinado por fofocar. E fofoca é pecado. Mas a pessoa adulterou. E o pecado da fofoca é menor do que o pecado do adultério? A língua. E Paulo está falando assim, gente, preste atenção que vocês estão deixando pequenos pecados entrar na comunidade, é uma ruína para a igreja, é uma ruína para a comunidade cristã. O novo nascimento é um processo que transforma a vida completamente. O novo nascimento dá liberdade restrita à vontade de Deus. Pode fazer tudo, mas não tudo. É restrita à vontade de Deus. É uma liberdade que eu tenho, mas é uma liberdade dentro da vontade de Deus. Mas como permanecer no processo do crescimento, ou você que ainda não iniciou uma caminhada com Jesus, como começar um processo que vai te levar ao crescimento? Como diz o presbítero Bruno no domingo passado, só não perdeu o costume, né? 3 ensinamentos, 3 lições práticas para o nosso dia a dia. Primeiro, livre-se dos empecilhos. Livre-se dos empecilhos. Sabe, lembranças do passado pode gerar culpa, gerar recordações ruins e pode ser empecilhos. Sabe, o apóstolo Paulo ele não estava preso ao seu passado. E olha que o passado do apóstolo Paulo era terrível. O apóstolo Paulo poderia ter falado assim, Senhor, eu já persegui muitos cristãos. Senhor, eu cheguei a matar pessoas. Estava lá na morte de Estevão, não matei ele, mas estava lá como testemunha. Senhor, o meu passado é horrível. E ficar remoendo no seu passado. Mas não, ele está dizendo, o próprio apóstolo Paulo ele diz assim, olha, eu estou olhando para frente, eu prossigo para o alvo. Eu estou olhando para frente, o passado já passou, eu não posso voltar lá atrás e carregar o passado comigo, mas eu tenho que viver uma vida de constante arrependimento e conversão, mas olhando sempre para frente. Olhando sempre para frente. Sabe, tem pessoas que potencializam os sofrimentos do passado. Já viu? Isso também é empecilho para crescer. Pessoas que potencializam o sofrimento do passado. Não buscam ajuda, não conversam com ninguém. E fica lá, mas você não conhece a minha história. Gente, a gente não desvaloriza a história de ninguém. Não subestima o sofrimento de ninguém. Mas tem pessoa que carrega um sofrimento e que isso impede a pessoa a crescer. Tem gente que potencializa o sofrimento e você fala assim, o quê? Gente, a gente olha para os textos da palavra do Senhor, para os evangelhos, para os profetas, pessoas que sofreram tanto, mas que não ficaram presos ao sofrimento, não potencializaram o sofrimento, mas foram para frente e falaram assim, o quê? Eu preciso ir para frente, Deus quer me usar, Deus quer revelar mais na minha vida e eu não posso ficar preso a isso. Tem pessoas que você conta um problema seu para ela e fala assim, é que você não sabe da minha história. O meu sofrimento é muito maior do que o seu. Já teve conversa com alguém assim? Já encontrou com alguém dessa forma? Você vai contar um sofrimento ou vai contar uma história triste e a pessoa fala assim, espera lá,
É que você não sabe o que eu passei. É potencializar o sofrimento. E quando potencializa o sofrimento, a pessoa não cresce porque ela não consegue se livrar do passado. Isso é um empecilho, é um embaraço. Tem pessoas que criam problemas insignificantes ou potencializam problemas insignificantes. Manipulam, inventam mentiras, isso também é perda de tempo. Gastar energia desnecessária. Já viu gente arrumando problema tão insignificante? Chegou na igreja, não tem o lugar está ocupado. Vai lá para o diácono, olha, tira a pessoa lá que está sentada no meu lugar. Não acontece isso aqui, um exemplo exagerado. Mas algumas situações tão insignificantes, tão pequenas, que às vezes impede a pessoa a crescer. Agora, quando a pessoa decide se livrar de empecilhos, abre espaço para o crescimento integral. Abre espaço para o sobrenatural. Quando a pessoa ela decide a se livrar de empecilhos, ela fica mais leve. E ela abre espaço para experimentar o sobrenatural de Deus na vida dela. Gente, que coisa boa você chegar na presença de Deus e falar assim: Senhor, hoje eu não quero pensar em problemas. Senhor, hoje eu não quero pensar nos meus traumas. Senhor, hoje eu não quero pensar nas minhas decepções, nas minhas frustrações. Mas hoje eu só quero a tua presença. Essa pessoa decidiu se livrar dos empecilhos e vai experimentar, porque está abrindo um espaço para o Senhor encher, para o Senhor usar, para o Senhor abençoar. Então, primeiro, livre-se dos empecilhos. Segundo, desenvolva-se. Desenvolva-se. Quem deseja crescer precisa criar estrutura emocional e espiritual. Precisa crescer. Precisa desenvolver. Alguém que vai correr uma maratona, 42 quilômetros, não começou correndo 42 quilômetros. Começou fazendo uma voltinha na quadra de casa. Mas ela foi desenvolvendo até conseguir correr 5, 6 quilômetros, meia maratona, uma maratona. Nós precisamos também crescer. Quem deseja se desenvolver também não caminha isoladamente. Caminhar sozinho é loucura. O caminhar com alguém ajuda no processo de desenvolvimento. Por isso que Paulo está falando para a igreja, quando ele diz assim, a respeito daqueles que estavam divididos, ele fala assim: vocês precisam se unir. A unidade nos leva ao crescimento, ao desenvolvimento. Por isso que Paulo não concorda com um grupinho de Paulo, um grupinho de Pedro, um grupinho de Apolo, um grupinho de Cristo. Paulo está falando que precisa obter unidade, porque a divisão enfraquece, mas a unidade fortalece. E ajuda a desenvolver. Quando a pessoa está no processo de desenvolvimento, aprende a lidar com situações que são atraso na vida. Você já viu alguém? Uma pessoa arrumar briga na fila da panificadora só porque alguém cortou a sua frente? Ah, mas isso é um absurdo, pastor. Estou aqui esperando e de repente a pessoa é atendida antes de mim. Como isso? Como a pessoa ousa? Percebe que algo é tão pequeno, mas nós, algumas vezes, geramos isso dentro de nós. Fala assim, poxa vida. Deixar que uma coisa dessa tira a paz, tira a alegria, tira o nosso progresso de crescimento diante do Senhor. Agora, quando a pessoa passa por esse processo de desenvolvimento, aprende a lidar com essas situações tão pequenas da vida. Fala assim, isso aí não é nada, eu tiro de letra. Isso aí não tem importância. Não tem importância. Senão nós vamos começar a arrumar briga com um monte de coisa. Briga de todo tipo. De vez em quando aparecem uns lixos assim na grama da igreja. Ah, meu Deus, quem será que deixou? Agora se a gente começar, não, eu vou descobrir e vou ir lá na casa e vou fazer isso. Hoje de manhã, na conversa com os nossos, enquanto esperava o pessoal para conversar, o pessoal do batismo, fui ali no jardim da igreja, tinha umas plantinhas arrancadas. O cachorro veio e arrancou umas plantinhas e ainda fez sujeira no lugar. Eu falei, meu Deus, mas isso aí é toda semana.
Agora, se eu falar assim, eu vou colocar uma câmera, eu vou ver qual cachorro está vindo aqui, vou descobrir, vou lá na casa e vou tirar satisfação. Simplesmente eu estou me limitando a desenvolver, a crescer emocionalmente, espiritualmente, em todas as áreas da minha vida. Então desenvolva-se. Terceiro, ame a Deus profundamente. Ame a Deus profundamente. O nível do nosso amor a Deus fará com que coisas insignificantes não ocupem lugar de tanta relevância na nossa vida. O nível do nosso amor a Deus fará com que nós consideremos coisas insignificantes, com pouca importância. Por que eu vou me importar com isso? Por que eu vou arrumar uma confusão? Por que eu vou arrumar uma inimizade? Porque eu vou permitir que a pessoa olhe para mim de cara torta e depois eu vou ter que ir lá ainda pedir perdão para a pessoa. O amor a Deus vai nos levar a experimentar um crescimento integral. O amor a Deus profundamente vai nos levar a olhar para coisas que não têm tanta importância e deixar naquele lugar e não subir num grau de importância, porque mais importa amar a Deus. Essas outras coisas a gente resolve. Quanto mais a pessoa ama a Deus, mais amadurece. Quanto mais a pessoa ama a Deus, mais a pessoa cresce. Quando Jesus já tinha morrido e ressuscitado, ele simplesmente chega para Pedro, e Pedro tinha já passado aquele processo de frustração e decepção. E Jesus, ele chega, prepara o ambiente, acende o fogo, coloca um peixe na brasa, pega um pedaço de pão, e fica aguardando Pedro, decepcionado que Pedro estava, frustrado que Pedro estava, tinha voltado a pescar e levado mais 6 com ele. E eu acredito que tinha gente que nem era pescador, mas foi levado pela conversa de Pedro e entrou no mar para querer pescar. Jesus está ali assistindo toda aquela cena, espera ele chegar na praia e de repente eles identificam, oh, é o mestre que está lá. É o mestre. Eles chegam na areia, na praia, Jesus está lá aguardando eles com um banquete. Jesus começa a conversar com eles, com pouca luz, estava à noite, talvez só com a luz da brasa, do fogo e da lua. E Jesus simplesmente fala, Pedro, tu me amas. Tu me amas. O que importa é o teu amor, Pedro. Porque se você me ama, então apacenta meus rebanhos. Se você me ama, Pedro, então cuida das minhas ovelhas. Porque só é possível cuidar de pessoas, só é possível se relacionar com pessoas, só é possível cuidar do coração de pessoas, só é possível curar feridas se amar a Deus primeiro. A ordem não pode ser invertida. Agora, se Pedro continuasse, ele disse, mas eu te neguei, Senhor. Eu não sou digno de te amar. Jesus fala assim, Pedro, eu quero saber se o teu amor por mim ainda é verdadeiro. Quero saber se ainda você está disposto a me amar. Se você me ama, vai então em frente. Cumpre o teu propósito. O amor a Deus vai nos levar a cumprir propósito. Algumas vezes nós queremos cumprir propósito sem amar a Deus primeiro. Algumas vezes nós queremos cumprir propósito sem iniciar um processo de crescimento, de maturidade. E o Senhor está falando assim, me ama primeiro. Me ama primeiro. E as coisas insignificantes vão ficar lá no seu lugar e não vai ocupar lugar no seu coração. Quanto mais a pessoa ama a Deus, mais a pessoa cresce, porém, sem perder a sensibilidade. Porque um risco do crescimento é se tornar insensível. Mas quando nós amamos a Deus, nós continuamos tendo sensibilidade. Ah, é o Espírito Santo quem está me falando. Quando nós amamos a Deus, algumas vezes nós saímos da postura. Nós quebramos protocolos. Porque importa é receber a presença de Deus. Quanto mais nós amamos a Deus, nós crescemos, mas nós continuamos tendo sensibilidade no coração. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14, verso 20, ele diz assim, irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Nós precisamos continuar
obtendo a nossa inocência, não perder a nossa inocência. Mas ao mesmo tempo crescer no entendimento, crescer no raciocínio, crescer no discernimento. Adultos e não meninos. Amém? Livre-se dos empecilhos, desenvolva-se, ame a Deus profundamente. Imagine quantos problemas nossos poderão ser resolvidos quando aumentarmos o nosso nível de amor a Deus? Gente, quantos problemas que nós potencializamos poderão ser resolvidos se o nosso nível de amor a Deus aumentar? Como nós podemos resolver isso? É só amando a Deus, estando perto dEle, se relacionando com Ele, orando, estando em comunhão com Ele. Imagine quantos empecilhos da nossa vida serão tirados quando nós aumentarmos o nosso nível de amor a Deus. Como vai abrir espaço dentro da nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, nas nossas emoções para Deus agir. Vai ser fantástico, não vai? Vai ser maravilhoso. Vai ter espaço para desenvolvimento na nossa vida. Sabe que Jesus, ele quando lida com os religiosos da época, ele não alivia muito para eles porque eles pararam no nível e não desenvolveram mais. Mas aqueles que estavam com o coração aberto e com simplicidade em seu coração, experimentaram um desenvolvimento e um crescimento, e o Senhor quer fazer isso com a gente. Deus chamou homens e mulheres para viver algo maior do que dores e sofrimentos baratos. Deus chamou homens e mulheres para viver algo extraordinário, sobrenatural, que nem se compara com dores, com traumas, com sofrimentos baratos. Deus quer que nós desenvolvamos. Deus quer nos levar para outros níveis nas profundezas do seu Espírito Santo. Amém?